Agora, Agroinforma. Informações, dicas e o papo amigo com o homem do campo. Na Jovem Pan, Agroinforma. Com José Emídio Calazans. Bom, agora são 7h35. Nós estamos iniciando aqui na Rádio Jovem Pan a coluna Agroinforma, de agronegócio da número 1 do Brasil, aqui no Jornal da Manhã, com o veterinário José Emídio Calazans. José Emídio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Vamos, mais uma vez, falar com o produtor rural, com todos os ouvintes da Jovem Pan sobre o Agroinforma. Exatamente, né? Sobre os principais temas aí do agronegócio para o ano de 2019 que promete, né? O setor está bem animado, José Emídio, como que o agronegócio, principalmente aqui em nossa região. Olha, Renan, nós estamos com muita esperança para o ano de 2019, com os novos governantes, né? Falando aí do futuro presidente Jair Bolsonaro e do governador do estado de São Paulo, João Dória. As promessas de campanha, o discurso é animador para o agronegócio, né? Nós podemos falar aqui, vamos estar falando aqui do Ministério da Agricultura, da Secretaria da Agricultura do estado de São Paulo, os nomes que foram indicados, do Ministério do Meio Ambiente e da Secretaria de Meio Ambiente que foram indicados. Nós vimos que teve uma mudança de perfil nessas indicações, tanto a nível federal como a nível estadual, houve uma mudança de perfil das indicações. Como que acontecia, geralmente? Né? O presidente sentava com as bancadas, né, com os deputados e com os partidos, principalmente, que apoiaram, e ele, de acordo com acordos partidários, distribuía esses cargos para os partidos. E os partidos indicavam os ministros ou secretários. E o que acontecia muitas vezes, Renan? Acontecia de ser pura e simplesmente uma indicação política. Então, muitas vezes nós tivemos um secretário da Agricultura ou um secretário do Meio Ambiente, onde ele não entendia nada de agricultura ou não entendia nada de meio ambiente. Ou o ministério, muitas vezes, caía na mão de uma pessoa que simplesmente era um apadrinhado político, alguém de carreira dentro do partido político, e acabava sendo... esse cara sendo nomeado, tomava posse, e até ele tomar pé de toda a situação, até ele ter um certo conhecimento do setor, acabava o mandato ou ele era substituído e aí começava tudo de novo e a gente vivia numa bola aí, né, numa grande bola de neve, numa burocracia tremenda. Na verdade, essa foi uma proposta do Jair Bolsonaro de colocar pessoas ali que realmente conheçam sobre o assunto, né? De colocar pessoas experientes, entendidas sobre agricultura, sobre segurança, enfim. E o Dória veio nessa mesma linha, né? Prometendo praticamente quase que a mesma coisa, né? Colocar pessoas que entendam sobre o assunto. Ele foi meio que Bolsodória ali na política e veio na onda de Bolsonaro, surfando e prometendo praticamente as mesmas medidas assim para o estado de São Paulo, quando o assunto é nomeação aí de secretários. Isso, o Bolsonaro veio na onda de quebrar o sistema, de fazer uma coisa totalmente diferente do que vinha sendo feito. Ele acabou vendo a questão técnica, indicando uma pessoa de formação técnica na área da agricultura, por exemplo, né? Ele nomeou a ministra Tereza Cristina, que é agrônoma. Você concorda com a nomeação da Tereza para ocupar o Ministério da Agricultura? É um bom nome? Acha que ela vai trabalhar para o desenvolvimento do agronegócio assim nos estados, em todo o Brasil? Ela tem todos os requisitos. Ela é de formação na agronomia, então está na área, tem conhecimento, foi deputada, é deputada, né, uma deputada reeleita pelo DEM do Mato Grosso do Sul, mas foi presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, então teve envolvida com todas as mudanças aí da agropecuária, com tudo as dificuldades da agropecuária em termos de Congresso Nacional. Ela hoje é conhecida como a dama do veneno, ela entrou aí nessa briga, dessa questão da legalização dos agrotóxicos. Muitas vezes a gente fala veneno, agrotóxico e soa negativamente, né, Renan? Mas isso é tecnologia. Se você hoje não tiver os agrotóxicos, pode até se mudar o nome para não ficar tão feio, se você não produz. Na verdade é isso, a tecnologia. Muitas vezes o Brasil ficou, de repente, aquém na produção de algumas
alguns produtos do agronegócio por não usar essa tecnologia que é usada em tantos outros países, e então ela está conseguindo todas as manobras políticas para aprovar nas comissões especiais os projetos para liberar essas pesquisas, essas vendas desses produtos, e muitas vezes substâncias que já estão avançadas e que existem em outros países que não tem no Brasil por isso. Então, é uma pessoa que tem participado de todo o desenvolvimento do agronegócio, tem buscado isso, e é importante isso. É importante o discurso do presidente também, quando nós falamos na questão do desenvolvimento do agronegócio, ele tem dado a importância para isso. Nós sabemos que o agronegócio que tem puxado a balança econômica aí do país, né, para o positivo, e nós temos que dar toda a ênfase nisso. Vejo com bons olhos, ela tem tomado algumas atitudes, por exemplo, de ter anunciado 7 secretarias sob o seu comando, e isso nós vamos estar numerando aqui, mas é muito importante isso. E da mesma forma, no estado de São Paulo, o João Dória também foi buscar alguém que tem conhecimento do setor. Para você ter uma ideia, o secretário da Agricultura nomeado é o Gustavo Junqueira. Ele é ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira, então é uma pessoa que já tinha todo um conhecimento nacional da questão agropecuária, além do que família Junqueira, tradicional no país, como produtores rurais aí no setor da cana, no setor soja, pecuária, com várias propriedades em todo o país. Então, pessoa ligada ao setor realmente, e que com certeza vai defender o agronegócio do Brasil e do estado de São Paulo. Bom, vamos em frente então, José Emídio. Antes de a gente continuar, deixa eu fazer uma pausa aqui no nosso bate-papo para poder mandar bom dia para quem está nos ouvindo e também nos assistindo, né, pelo seu Facebook. O Matias Thiago, bom dia, Matias, muito obrigado aí pela sua audiência. Também o João Carlos João Carlos Cardoso, é isso mesmo. A Neide Freitas, deixa eu ver quem mais aqui. O Gian Paoli, muito obrigado, Gian Paoli. E os outros aqui que estão entrando, pode mandar bom dia que a gente vai responder aqui ao bom dia de todo mundo, tá bom, pessoal? Bom, vamos em frente, José Emídio. O que vai contribuir a nomeação dessas pessoas que entendem sobre o assunto para o agronegócio no estado de São Paulo e principalmente aí para a nossa região, né? Então, no caso do Ministério da Agricultura, nós sabemos toda a importância política que tem. Eu vejo como um grande avanço que o agronegócio do Brasil tem que ter é a questão das políticas de preço. Eu entendo que o Ministério tem que sentar e conversar aí com a Fazenda, né, com a Secretaria da Fazenda, né, com todo o Ministério aí de Economia do país, para estar vendo as políticas de preço mínimo, vendo essas comercializações internacionais, para que o Brasil não tenha prejuízo. Vou dar alguns exemplos. Nós estamos aí com uma época que teria que ser de chuvas, um aumento da produção do leite no país. E o mês passado, Renan, em novembro, foi o mês que mais se importou leite em pó no país. Então, numa época de crescimento de produção leiteira, foi o mês que mais se importou, onde começou a crescer a produção, e aí o que acontece com o preço do produtor? Começa a baixar o preço do produtor. Então isso é inadmissível, porque como que abaixa o preço? E se abaixa o preço muitas vezes é porque tem uma alta oferta do produto. Então, se tem uma alta oferta do produto, por que se importou tanto? Então não tem uma defesa do produtor rural. Mesma coisa para aquele produtor, né, da seringueira. Nós sabemos o preço que está o látex aqui no país e se importa 80% do látex consumido no país. Então, por que não privilegiar quem produz aqui, pagar melhor para que aumente a produção aqui, aumente a mão de obra? E isso que nós esperamos, que as pessoas que realmente entendem do agronegócio, que elas possam defender o agronegócio, para que o agronegócio comece a ser cada vez mais rentável para o produtor. Porque muitas vezes a gente se ilude nessa questão da balança comercial. Foi a maior produção de grãos da história. Mas e quantos produtores faliram porque produziram muito? Porque quanto mais ele produziu, maior foi o prejuízo. Isso nós não podemos admitir. Isso nós estamos falando de grãos, mas a mesma coisa é do produtor do leite, é o produtor da pecuária de corte, que tem sofrido muito. Muitas vezes a gente ouve falar de altas produções, alta tecnologia, e quanto mais o produtor
produz, maior é o seu prejuízo. Então, tem que se ter uma defesa quanto a isso. E isso tem muitas vezes acontecido com a comercialização de produtos de fora do país. São importados produtos e aí fica barato o produto aqui no país. Isso nós temos que ver. José Emídio, a gente está falando sobre o Ministério e também sobre a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Mas e a do município? Ela também tem uma importância, porque eu não vejo uma divulgação ampla, né? Bastante divulgação sobre os trabalhos realizados na Secretaria de Agricultura aqui de Santa Fé do Sul, que a gente acompanha, né? A qual o Adércio é o secretário. É uma pasta importante também para o município, a gente sabe disso, né? Mas como buscar esses recursos? De que maneira a Secretaria de Agricultura da cidade ela pode contribuir para um avanço também regional? Tem que ter uma união das secretarias das cidades aqui da região, né? Tudo é uma cadeia produtiva, né? Nós sabemos que se temos um ministério, a Secretaria do Estado, são as políticas públicas e chega no município. A Secretaria da Agricultura com certeza é importantíssima ter no município. Não vejo um município como Santa Fé do Sul sem ter uma Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Aqui elas são umas pastas juntas, né? E é outro assunto que nós queremos falar do meio ambiente. A Secretaria da Agricultura do município, ela tem que trazer as informações, trazer os cursos de formação, de atualização do produtor rural, buscar sim os recursos a nível estadual e federal, com as emendas parlamentares ou projetos, buscar as máquinas agrícolas para prestar um melhor serviço para o produtor rural, e isso a gente sabe que o município tem lutado para isso. O que falta muitas vezes, Renan, é o que você disse, de repente é divulgar essas ações, né? Nós estamos acompanhando aqui o Jornal da Manhã, você deu notícia aí do município Verde Azul. Infelizmente, Santa Fé do Sul caiu algumas posições. Que é uma ação atrelada à Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. Vejo que tem que se dar importância sim a esse meio ambiente, tem que se dar importância a esse prêmio Município Verde Azul, mas vejo também aí um defeito do Estado, né? O Estado tem que realmente dar o devido valor, então, nesse programa Município Verde Azul, porque você vê, e a notícia aí é latente, que os outros municípios também desanimaram de concorrer com esse prêmio, porque não vê nenhum benefício. E aí a gente atrela aqui, Renan, com algumas frases da nova ministra, e por isso que me anima muitas vezes. A ministra da Agricultura, ela defende que tenha que ter um bônus para a preservação do meio ambiente, como manda o Código Florestal, né? Um Green Bonds, né? Um Green Bonds, que é um título verde. Ela defende que quem preserva tem que ser beneficiado. Então é a mesma coisa. O município preserva, faz todas as ações do município. Mas qual o benefício? Só para ter um título? Só para ter uma classificação? Tem que ter uma premiação. Uma premiação. Porque pelo que eu sei, se você ficar entre primeiro, se você classificou como Santa Fé classificou aí, você já tem acesso aos benefícios. Então, tem que ter um estímulo a mais, né? O município tem que ter. E as regras têm que ser um pouco mais claras, menos burocráticas. Eu tenho acompanhado esse andamento do município Verde e é uma crítica realmente, porque fica uma burocracia, né? Um negócio de que ajeitar uma calçadinha. Você pode ver que em Santa Fé, para pontuar em algumas coisas, teve que quebrar um pedaço de calçada e pôr hipograma, né? Eu acho que não é isso que vai resolver o meio ambiente como um todo. São ações mais macros. Agora, e isso não é porque o município quer fazer, ele se vê obrigado porque colocaram algumas regras lá. Eu costumo dizer, e aí até de forma até polêmica, muitas vezes, em nível federal e nível estadual, nós temos alguns ecos bobos de paletó e gravata, que eles não sabem nada do que acontece aqui no nosso interior, eles não sabem nada do que acontece na propriedade rural e colocam algumas regras que acabam prejudicando. E mesma coisa quem fez essas regras aí do município Verde Azul, que é a cidade mais arborizada que Santa Fé, que é a cidade que se preocupa mais com isso e aí não consegue uma classificação. Você quer uma cidade, por exemplo, vamos aqui falar, né, de região como Rubinéia, que praticamente é toda rio, tudo com árvore, tudo, e não consegue uma pontuação. Então, né? Deveria, né? Porque se comparada com Santa Fé do Sul, tá certo que é menor, é uma cidade com outra realidade. Mas é uma cidade organizada, bem arborizada, fica às margens do Rio Paraná. Deveria conquistar uma boa
classificação. Uma boa classificação. Então, e a gente vê, nós andamos a região aí, vimos o que tem feito. Então, eu vejo muitas vezes... Não é mais politicagem a classificação dos municípios? Também acredito. Não tem um pouco de politicagem nesse... Acredito. nesse São meio? alguns programas, por exemplo, que se você não fizer uma política certa, né, uns contatos certos para pontuar ali, muitas vezes você fica de fora. Mas é claro que é importante concorrer, é uma competição, entre aspas, entre os municípios, mas você vê que desanimou muitos e muitos que estavam bem classificados não entraram classificados bem por causa dessa questão do estímulo. Não que o município deixou de preservar, ou não, eu não acredito nisso, mas é porque deixou de ter o estímulo da própria equipe de uma Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente de fazer os relatórios que tinham que ser feitos, ou de fazer ações aí, como eu disse para você, quebrar uma calçada para colocar grama. Então, eu acho que tem que mudar, tem que se dar importância, sim, num programa desse, como Santa Fé tem dado, mas também não é para a população ficar preocupada porque caiu ou não de classificação. Eu tenho certeza absoluta disso. E quanto à secretaria, como você disse, é importante e tem sim, nós temos sim que divulgar cada vez mais as ações e os serviços prestados. Muitas vezes o produtor rural não fica sabendo de todos os benefícios que ele teria em mãos ali dentro da secretaria. Por exemplo, ele pode procurar o agrônomo, procurar os técnicos lá para fazer uma análise de solo, começar a fazer um levantamento de tudo aquilo que é importante. E isso nós temos uma grande esperança junto ao Ministério da Agricultura e à Secretaria da Agricultura, como pessoas técnicas, que possa chegar e ter esses benefícios, esses resultados aqui no nosso município, com pessoas que entendem do assunto lá. José Emídio, os produtores rurais aqui da região de Santa Fé do Sul têm enfrentado problemas ambientais, assim como os rancheiros tiveram problemas com as multas que foram aplicadas, se eu não me engano, pelo IBAMA, né, de aproximadamente R$5.000, cada rancheiro foi multado. Isso acontece na propriedade rural com frequência, você que tem acompanhado aí o agronegócio aqui na região? É importantíssimo você tocar nesse assunto, né? Nós temos um novo ministro também do meio ambiente, que é o Ricardo Salles. Ricardo Salles também é advogado, e aí você vê esse perfil Conhecido. de indicação, né? Ele foi candidato a deputado federal pelo Partido Novo, não foi eleito, mas ele é um dos primeiros suplentes do seu partido, e é a mudança do perfil, né? Ele é ex-secretário de Estado do Meio Ambiente. Então é uma pessoa que está por dentro do assunto e virou ministro. Então não é ninguém que vai cair ali de paraquedas e vai saber. E mais importante, Renan, ele é ligado ao agronegócio. Ele tem um olhar diferenciado pelo agronegócio, inclusive com ações importantes aqui. Salles, uma pessoa do diálogo, conseguiu, você vai lembrar aqui das matérias que ele teve aqui no AquiShow, conseguiu o licenciamento ambiental das pisciculturas aqui no estado de São Paulo, que era uma luta de anos e anos, onde já se viu as pisciculturas aqui não ter licenciamento ambiental. Então ele conseguiu aqueles decretos do governo do estado e andar, e eu tenho certeza que ele no ministério vai olhar com bons olhos o meio ambiente, sim, que é a pasta dele, mas toda a parceria que tem que ter com o agronegócio, porque nós sabemos, Renan, que muitas vezes quem é o grande preservador do meio ambiente é o produtor rural. É ele que mantém ali uma área de mata na sua propriedade, é ele que faz as curvas de níveis, preservando as nascentes, porque para ele, quanto melhora o meio ambiente, melhora a produção, melhora a qualidade de chuvas e tudo mais. Então é importante toda essa conscientização. E quando você falou das multas, o presidente também tem dito de forma muito positiva que vai acabar com essa máfia das multas do IBAMA. Isso. Porque realmente é um absurdo. Foi um discurso dele com a durante imprensa. toda a campanha e pela imprensa. Porque realmente é um absurdo o que o IBAMA tem feito. E é aqui mais uma crítica como técnico, né, do setor. Eu sou médico veterinário, convivo com Houve tudo erros, isso. Então? Houve erros. Nessas também aqui em Santa Fé do São Sul. multas e multas, sem análise nenhuma, sem critério nenhuma, principalmente nessas questões dos ranchos. Né? Sai multando todos os ranchos aí com R$5.000 numa área de preservação. E para você ter uma ideia, essa área de preservação não é do rancheiro. Então, se a área de preservação não é do rancheiro, por que multou o rancheiro? Multa quem é dono, que na verdade é a CTG. Olha como a coisa é grave, e aí é uma defesa dos advogados, né? Então eu sou dono do rancho, mas a APP não é minha, é da CTG, responsabilidade da CTG que é cuidar. De cuidar.
Se Eu não tá... posso desmatar. Se eu não desmatei, eu não... Eu não desmatei. Então por que a multa vem para mim? Uhum. Então aí é uma questão jurídica, e aí joga para os advogados fazer isso, mas a multa não tem lógica. Eu estou sendo multado por uma área que não é minha. Então tem que se lutar muito contra isso, e mesmo essa questão toda aí já envolvendo o agronegócio, mas que não deixa de estar longe, porque nós temos o turismo rural, e juntando com o turismo, o prejuízo que esse IBAMA e com essas multas tem gerado, por exemplo, para a nossa região, indo contra os ranchos. É isso que eles vão, demolindo os ranchos, muitas vezes propriedades rurais, eles impedindo o acesso à água, mas de forma intransigente muitas vezes. Então tem que se ver tudo isso, porque não é um acesso à água que vai prejudicar o meio ambiente, e sim muitas vezes outras ações que os próprios órgãos têm feito. Bom, a gente vai falar muito sobre agronegócio em 2019 aqui na Rádio Jovem Pan, principalmente porque a cada dia que passa a AgriShow fica mais perto, tá chegando. É um evento também que movimenta o setor aqui em Santa Fé do Sul e toda a região. Está crescendo a cada ano. Existe aí um interesse da organização em levar esse evento para as margens do rio. A gente sabe da dificuldade, mas é um sonho. Eles já afirmaram isso. É um sonho que é um pouco distante, mas sonho é sonho, né, José Emílio? E a gente vai falar muito sobre agronegócio aqui na Rádio Jovem Pan no ano de 2019, entrevistar o secretário de Meio Ambiente do Estado, de Agricultura. Será que o presidente vem também na AgriShow? O governador deve marcar presença, porque o Dória ele disse que foi eleito pelo interior. E o Dória é um empreendedor, ele tem essa visão e ele sabe do potencial que tem a piscicultura aqui na nossa região, né? É a segunda região, noroeste do estado de São Paulo, é a segunda maior produtora de tilápia do país. Do país, olha então, só. Não é qualquer coisa, e o governador com certeza tem que ter bons olhos aqui. Eu falei do presidente porque o presidente também. Ele tem se mostrado bastante humilde com as suas visitas, né? Então por isso que eu falo... Também teria... até porque ele começa a dar um valor maior aqui na aquicultura e pesca. Ele transforma em uma secretaria ligada ao Ministério da Agricultura. Nós já sabemos que a pesca teve status de ministério, mas, Renan, eu estive lá. No Ministério da Pesca. Era realmente uma bagunça, me desculpe quem estava lá, mas eles não sabiam a quem responder, se eles respondiam a ANA, que é a Agência Nacional das Águas, se eles respondiam ao Ministério da Agricultura, ou se respondiam ao meio ambiente. Na verdade, eles não conseguiam despachar nada, não conseguiam as licenças ambientais, não conseguiam nada. Hoje, ele coloca num devido lugar, junto à agricultura, à aquicultura e pesca. Tenho certeza que vai dar uma ênfase boa nisso, colocar técnicos. Então, nós temos grande esperança que tudo mude. Que é claro que não é de uma hora para outra, nós temos aí 4 anos de governo, mas que esses 4 anos caminhem bem, e principalmente para essa aquicultura e pesca aqui da nossa região. Exatamente. Quarta-feira que vem é 2019 já, Dani? Ela tá só no WhatsApp. É isso aí, a Dani tá longe dos microfones, mas já estamos em 2019. Por isso que o tema hoje, né, foi o agronegócio em 2019, já dando uma perspectiva, e nós vamos, como você disse, falar muito sobre o agronegócio em 2019, e eu tenho certeza que com boas notícias, porque um novo ministro da Agricultura, novo ministro do Meio Ambiente, novo ministro do Turismo, e no estado de São Paulo também, com secretarias focadas nisso e com técnicos, eu tenho certeza que nós vamos poder caminhar muito e aumentar ainda mais o potencial do agronegócio no país. Última coluna terminando do ano de 2018. Como foi o Natal, José Emílio? Antes de eu desejar um feliz ano novo. Foi muito bom, graças a Deus. Passou com a família? Com a família, né? Lembrando do verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus, nosso Salvador. E nós estamos muito felizes, né, com essas épocas festivas aí natalinas e agora as vésperas do Ano Novo. Exatamente. Bom, José Emílio, muito obrigado pela parceria com a Rádio Jovem Pan no ano de 2018. A gente volta agora à próxima coluna Agroinforma em 2019, que essa parceria continue pelo ano de 2019, a gente fazendo muitas entrevistas, né? Vamos em busca agora, lá em cima, dos secretários, se possível até dos ministros, falar com eles sobre agronegócio aqui na Rádio Jovem Pan. E eu já desejo a você, a toda a família, um feliz ano novo,
que seja com muita paz, saúde e prosperidade. Muito obrigado, Renan, a todos os ouvintes da Jovem Pan, a toda a equipe da Jovem Pan, e eu desejo também a todos um feliz 2019 e que nós possamos sim estar juntos aqui, vamos trabalhar e buscar cada vez mais informação no Agro Informa.